Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do PET EQ UFPR. Dando continuidade às nossas explicações sobre balanço de massa, hoje nós iremos solucionar um exercício que envolve uma reação química usando o método de resolução por tabelas, que nós introduzimos no vídeo passado. Vocês ainda lembram? Apesar das semelhanças, a especificidade desse tipo de problema exige mais um tipo de tabela. Vamos considerar a produção do epoxetano, ou seja, do óxido de etileno de fórmula química C2H4O a partir do contato do etileno C2H4 com o oxigênio gasoso O2. No nosso problema, almejamos a produção de 880 kg por hora de epóxi-etano e os reagentes são adicionados nas suas respectivas proporções estequiométricas. Considerando a reação de oxidação, 1 mol de C2H4 mais meio mol de O2, formando 1 mol de C2H4O. Para simplificar os nossos cálculos, vamos supor a conversão como total e que nenhum dos reagentes é adicionado em excesso. E vamos adotar como massas molares do etileno, do gás oxigênio e do óxido de etileno, respectivamente 28, 32 e 44 gramas por mol. A partir desses dados, precisamos encontrar a composição da corrente que é alimentada ao reator para propiciar a formação do nosso produto. Tendo em vista os dados que já temos, vamos construir uma tabela usando o modelo que já aprendemos. Agora, nós temos apenas duas correntes, mas com 3 componentes envolvidas. Logo, devemos construir uma tabela com 4 linhas e 2 colunas partidas ao meio. Nas linhas, nós colocamos nossos componentes, não se esquecendo do total. E nas colunas, escrevemos as nossas correntes, em que devemos separar as vazões, representadas por M ponto em kg por hora, das frações mássicas que simbolizaremos por W. Agora, vamos revisar o nosso enunciado. Nós sabemos que a produção por hora de epóxi-etano é de 880 kg e, portanto, temos a vazão máxima total da corrente de saída. Fora isso, sabemos que nessa corrente não há resquícios de etileno ou gás oxigênio, pois a conversão é total. É importante ressaltar ainda que reações como a oxidação realmente têm um alto grau de conversão. Ele não é igual a 100%. Ainda assim, isso não é nada que não possa ser desconsiderado para simplificar o nosso exercício de exemplo. Dessa forma, a vazão total é igual à vazão de óxido de etileno e a sua fração máxima é igual a 1, de modo que as vazões e as frações dos demais componentes são nulas e a soma das frações fecha em 1. De modo análogo, sabemos que não há epóxi-etano na corrente de entrada, pois tudo que existe desse componente no nosso processo está sendo produzido. Dessa forma, a sua fração máxima na corrente de entrada é nula, ainda que nós não possamos dizer nada sobre as frações dos demais constituintes nesse ponto. Pelo balanço de massa global, a soma de tudo que entra deve ser igual à soma de tudo que sai, e, consequentemente, se saem 880 kg por hora de produto, 880 kg por hora de reagentes devem ser alimentados. Essas são todas as informações que o problema nos forneceu e que nós podemos supor diretamente até o momento. Assim, elas não são suficientes para encontrarmos a composição da corrente de entrada. Para isso, nós precisamos considerar a reação química que nos foi concedida. E com esse fim, nós vamos construir um segundo modelo de tabela, que é ideal para os problemas que envolvem reações químicas. Dessa vez, nas colunas, nós vamos colocar as componentes que existem na nossa reação. Nesse caso, o C2H4,
o O2 e o C2H4O. Agora, nas linhas, nós iremos dispor os coeficientes da nossa reação química. A vazão molar inicial dos componentes na corrente de entrada, a quantidade de reagentes que são consumidos no processo e a quantidade de produtos que são formados nele. E, por fim, a vazão molar final dos componentes na corrente de saída. É importante ressaltar que aqui nós trabalharemos com todos os dados em termos molares, porque assim fica bem mais fácil de relacionar os dados da produção com os coeficientes da reação química que a descreve. Para fazer a transição das informações entre as duas tabelas, nós vamos utilizar as massas molares que nos foram dadas, convertendo as vazões mássicas em vazões molares e vice-versa. Na nossa reação química, 1 mol de etileno é oxidado por meio mol de oxigênio, originando 1 mol de epóxi-etano. Além disso, nós sabemos que a vazão inicial do produto é nula, assim como a vazão final dos reagentes, pois a conversão é total. Além disso, o epóxi-etano não é consumido na reação química da mesma forma que o etileno e o oxigênio não são gerados, permitindo assim que adotemos todas as vazões citadas como zero. Agora, podemos obter a vazão molar final de óxido de etileno, a partir da vazão mássica desse componente na corrente de saída. Só precisamos, primeiramente, dividi-la pela massa molar, de modo a realizar a conversão. Assim, se temos 880 kg por hora de epóxi-etano e a sua massa molar é de 44 gramas por mol, o que corresponde a 44 kg por quilomol, isso significa que estamos produzindo 20 kmol por hora desse composto. Como não há epóxi-etano na corrente de entrada, todo esse montante é gerado na reação, podendo ser preenchido na linha dos componentes formados. A partir da quantidade de produto formada, nós podemos obter as quantidades de reagentes consumidas usando os coeficientes estequiométricos da reação química. Analisando isoladamente a relação entre o etileno e o seu óxido, nós observamos uma correspondência de 1 mol para 1 mol. Dessa forma, se produzimos 20 kmol por hora de epóxi-etano, devemos consumir 20 kmol por hora de etileno. E como toda a quantia desse componente que é alimentado é usada na reação, a vazão molar de etileno na corrente de entrada também é 20 kmol por hora. Podemos descobrir a vazão de gás oxigênio de uma maneira similar, observando a proporção de meio mol de oxigênio por mol de óxido de etileno. Assim, se 20 kmol por hora de produto é gerado, metade desse valor deve ser fornecido em oxigênio, o que significa um consumo de 10 kmol por hora. Da mesma forma que no caso do etileno, a vazão do componente na corrente de entrada é igual à quantidade que é consumida durante a reação. Agora que sabemos as vazões molares de reagentes na corrente de entrada, podemos obter as respectivas vazões mássicas, multiplicando esses valores pela massa molar de seus componentes. Desse modo, a vazão mássica de etileno é de 20 kmol por hora, vezes 28 kg por quilomol, resultando em 560 kg por hora, e a vazão mássica do oxigênio é obtida fazendo 10 kmol por hora, vezes 32 kg por quilomol, o que dá 320 kg por hora. Podemos conferir que nossos cálculos foram corretos somando essas duas vazões e verificando que elas realmente totalizam 880 kg por hora. Agora, os únicos dados que restam para completar nossa tabela e resolver nosso problema são as frações mássicas de etileno e gás oxigênio, que são obtidas realizando a divisão entre as suas vazões mássicas e a vazão total, e resultam em aproximadamente 0,64 e 0,36. E assim, finalmente descobrimos a composição da corrente de entrada do nosso balanço de massa. Por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo e que ele tenha sido útil para ensinar para vocês o método mais simples para enfrentar os desafios que serão apresentados para vocês durante a graduação ou para retirar suas dúvidas em relação a esse conteúdo. Ainda assim, se vocês tiverem alguma pergunta sobre os conceitos ou os exercícios do vídeo, ou mesmo críticas e sugestões ou elogios sobre ele, sintam-se livres para deixá-los na seção de comentários logo abaixo e nós iremos respondê-los o mais rápido possível. Não deixem de clicar no botão gostei se tiverem curtido o vídeo e de compartilhá-lo com seus amigos e seus amigos para incentivar nosso trabalho.
Também se inscrevam no canal para entrar em contato com mais conteúdos como esse assim que nós realizarmos a sua produção. Muito obrigada por assistirem e bons estudos a todos e todas!